Minha patela luxou, o que eu faço agora? Calma que me acompanhe nesse vídeo que eu vou te explicar no detalhe como é que se trata isso, ok? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista há mais de 30 anos de experiência e eu faço vídeos simplificando alguns assuntos ortopédicos. Então, se você quer estudar, conhecer um pouco mais sobre ortopedia, aperta no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e não perca nenhum vídeos do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tratamento de luxação de patela ou de rótulo, como quiser. No primeiro episódio de luxação de patela, o que se procura fazer? Primeira coisa é entender que nesse momento não se pensa em cirurgia. No primeiro episódio de luxação de patela, a gente toma medidas muito simples de recolocar a patela no seu devido lugar. A gente chama isso de redução. Então, na patela ela desloca da sua posição. Pessoas que estão treinadas, elas conseguem recolocar a patela no seu devido lugar, uma manobra muito simples. Feito esse primeiro procedimento de recolocar a patela no seu lugar, tróclea, a gente usa medidas então de conforto. A gente imobiliza o joelho, pode fazer gelo para desinchar, algumas medidas analgésicas. Por que é importante essa imobilização logo depois da redução da patela? É que com isso tu consegue dar um conforto de menos dor, mas também tu vai permitir a cicatrização do ligamento fêmur-patelar medial, que é o principal ligamento na estabilização da patela. Imobilizando isso, além de minimizar dor, tu consegue já dar uma condição para esse ligamento cicatrizar de uma forma melhor e mais rápida. Passado esse primeiro momento, inicia-se então depois a fase de reabilitação com a fisioterapia. O que a gente procura fazer nessa reabilitação? Recuperar toda a mobilidade da patela novamente, bem como o controle da musculatura da coxa e do quadril. A gente chama isso de propriocepção. E vou te contar que na sua imensa maioria das vezes, fazendo isso no primeiro episódio, a gente consegue resolver isso de uma forma bem tranquila. Então a grande maioria das vezes a luxação de patela, ela não precisa ser operada. Fazendo esses procedimentos que a gente comentou, a gente consegue um resultado final bom. Porém, quando isso não acontece e existe uma luxação recorrente, recidivante da patela, bom, aí temos que pensar nas possibilidades cirúrgicas. Quais são as grandes indicações clássicas de tratamento cirúrgico, e às vezes até como primeira opção? Quando existe uma lesão de cartilagem presente no primeiro episódio, aí sim se pensa em cirurgia. As outras indicações de cirurgias é quando é uma luxação recidivante, quer dizer, acontece com uma frequência maior. E uma outra indicação também de tratamento cirúrgico é quando existe aquele sinal que chama de apreensão do paciente, quer dizer, ele já luxou aquela patela tantas vezes que ele tem a nítida percepção que a patela vai luxar se ele continuar fazendo o movimento. Quando essa sensação começa a ficar muito constante, atrapalhando a rotina de dia a dia, também tem medicação de cirurgia. Quando tem medicação de cirurgia, o que é feito na cirurgia? Bom, primeira coisa que tem que ser avaliado, qual é o principal causador, qual é o principal motivo da luxação. A luxação de patela pode ter várias causas, então é importante identificar qual é a principal causa da luxação e corrigir esse problema. Por isso que o tratamento cirúrgico da luxação de patela, ele não é igual para todo mundo, ele é muito individualizado dentro da necessidade de cada paciente. E eu vou fazer aqui então um apanhado bem resumido das principais técnicas que se usa de cirurgias para essa situação. A primeira opção é a reconstrução do ligamento patelofemoral medial, né? Eu já falei que ele é o principal elemento de estabilização da patela e muitas vezes numa luxação ele rasga e fica enfraquecido. Então se faz uma reconstrução dele a partir de enxerto do próprio paciente para refazer essa fixação da patela. Um outro procedimento que se usa também envolvendo partes moles é o chamado release lateral. O que vem a ser isso? Quando as partes moles laterais estão muito encurtadas, muito tensas, atrapalhando a patela vir para a parte mais central, sempre puxando ela para a parte lateral, que é o fator de luxação, a gente às vezes tem que fazer uma liberação, a gente tem que cortar essas estruturas para ficar mais solta, então a gente chama isso de release lateral. Uma outra técnica que se utiliza é a osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia, a gente chama isso de TAT, tuberosidade anterior da tíbia. O que é feito nessa cirurgia? Quando a identificação da causa é uma angulação exagerada em valgo do joelho, ou então uma patela muito alta, que são fatores de luxação, a gente procura corrigir isso. A gente corta um pedacinho do osso junto com o tendão lá onde ele se prende na tíbia, reposiciona ele numa posição corrigindo esse defeito, ou baixando a patela ou medializando ela. A gente faz um planejamento pré-operatório e coloca numa situação de mais segurança esse tendão. Então isso é feito uma cirurgia que envolve o osso, porque tu tira uma casquinha de osso junto com o tendão para reprender ele num outro local. Uma quarta opção cirúrgica é a chamada trocleoplastia. A tróclea é aquela valeta, aquele sulco onde a patela tem que ficar encaixada. E eventualmente essa tróclea ela pode ter algum defeito de nascença, ser muito rasa,
ou falta um lado dela, então tu faz uma plástica tentando reconstruir ela de novo. O que é importante entender é que muitas vezes a gente faz uma associação de técnicas. Às vezes a gente pode fazer uma cirurgia de transferência da TAT com release, por exemplo. Então tu sempre avalia muito cada caso, então às vezes existe uma combinação de técnicas cirúrgicas, ok? Concluída a parte da cirurgia, inicia um procedimento que eu considero tão importante quanto a cirurgia bem feita, que é a parte de reabilitação. Então quero dizer assim, os protocolos de reabilitação, eles são variáveis dependendo um pouco da cirurgia que tu fez. Se é uma cirurgia que vai envolver a cicatrização de osso ou não, tu vai fazer só uma liberação de partes moles ou não, então os protocolos são variáveis dependendo do procedimento que foi feito. E o objetivo dessa reabilitação é basicamente recuperar toda a mobilidade do joelho de novo e o controle da musculatura, tanto da coxa como do quadril. Isso se chama-se propriocepção. Então esse é um trabalho muito importante na reabilitação de cirurgia. Sobre esse assunto de luxação recidivante da patela, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala outros assuntos, outros aspectos sobre esse problema, sobre as causas, os sintomas, a investigação. Então dá uma olhadinha lá que vai ter um assunto bem rico nesse assunto, ok? Até o próximo vídeo.